Olá, boa noite. Bem-vindos a mais esse episódio do Renato Responde. Aqui nesse quadro eu respondo 4 perguntas dos inscritos com respeito aos Estados Unidos, a Orlando, a Flórida, tudo que eu sei, tá? Porque tem coisa que eu não sei, eu vivo aqui há 16 anos. Tem coisas que eu não sei ainda, né? Ninguém sabe tudo. Mas a maioria das perguntas eu sei as respostas. E tem muita história que a gente conta aqui no canal. Então, muito obrigado de você estar assistindo agora e depois da vinheta a gente começa. Vamos lá então, hoje temos 4 ótimas perguntas dos inscritos. A primeira é a da Daisy Heinzen, acho que é assim que fala, tá? Desculpa, Daisy, se eu pronunciei errado. Ela é de Blumenau, Santa Catarina, e queria mandar um beijo para todos os seguidores de Santa Catarina, de todas as cidades. Nós temos muitas pessoas que assistem o canal e que deixam comentários. Um beijo para todos vocês. Escreve aí no comentário da onde você assiste o canal, tá bom? Então vamos lá, Daisy. A sua pergunta é: Renato, gostamos muito de você e seus vídeos são ótimos. Muito obrigado. Quero saber o que você acha sobre mudar o layout de um imóvel cujas paredes são de concreto. Após a análise do engenheiro e a autorização do condomínio, quais detalhes devo observar? Será que vale a pena? Ótima pergunta, Daisy. Do ponto de vista do arquiteto e do designer de interiores, assim, existem muitos fatores que você deve levar em consideração. Em primeiro lugar, o que eu levaria em consideração é o seguinte: quanto tempo você vai passar nesse imóvel? É um imóvel temporário? Talvez valha a pena se for crescer o valor do imóvel, né? É um imóvel que você... Aqui nos Estados Unidos a gente fala forever home. É a minha forever home, né? Eu mudei pra cá, eu tenho 60 anos, eu vou ficar aqui até a minha partida. Eu vi isso ontem num vídeo, né, num documentário. A chegada foi então no ano de 2020 e no ano de 1940 e a partida dele foi blá blá blá. Então, assim, acho que essa é a primeira coisa que você tem que considerar, né? O quanto tempo você vai ficar no imóvel para saber se vale a pena ou não. A segunda coisa que eu consideraria é... Porque assim, se for um imóvel que você não vai mais sair, você pode fazer a loucura que você quiser, tá? Você pode transformar a sala de jantar numa academia, você pode derrubar a sala de jantar, fazer um quarto, enfiar um banheiro lá, etc e tal. Agora, se é uma casa que você vai vender e precisa de uma sala de jantar, aí depois você vai ficar com um elefante branco na sua mão, vai dar problema. A segunda coisa é realmente se essa mudança vai trazer um valor para o imóvel, entendeu? Você tem uma sala de jantar gigantesca, mas você não tem um lavabo. Então eu vou quebrar essa parede, construir uma outra e fazer um lavabo. Você vai aumentar o valor do imóvel? As pessoas vão querer mais esse imóvel porque ela está desse jeito? Vai. Então vale a pena, tá bom? A outra coisa que você deve, uma terceira coisa que você deve pensar é no layout, tá? Layouts esquisitos, aquela casa que até aqui nos Estados Unidos você entra, você percebe que foi adicionado, faz um puxadinho, né? Fez um puxadinho aqui, um ali, fica aquele layout todo esquisito, né? Que tem um quarto lá no fundo que tem que passar pela cozinha para ir no banheiro, aí, então assim, tomar cuidado para que não aconteça isso, que fique uma coisa coesa e uma coisa que faz sentido. A pessoa não tem que atravessar a casa inteira para ir ao banheiro. Aqui é um quarto, tem um banheiro perto, esse banheiro serve para tantos, então assim, ver com o arquiteto, com opinião de tudo quanto é gente que você
puder, de design de interiores, de parentes, de amigos, e ver que se esse layout novo vai valer a pena. Isso tudo checou? A casa é minha, faço o que eu quiser. Ah não, eu vou vender, mas vai agregar valor, o layout vai ficar melhor. Deu tudo certo, vai embora, né? Faz. Pensa também na hora desse novo layout, quando esse novo layout foi desenhado, aí a próxima coisa que você deve pensar é na eletricidade e no encanamento, né? Aonde vai ter que ter tomadas, aonde é preciso ter luz, aonde que vai ter que, porque eu sei que no Brasil os tetos são de concreto, né? Vai ter que furar, luz embutida vai aqui, é bom um arquiteto ou um engenheiro eletricista fazer a planta de elétrica, nem que seja de um quarto só. Vai ter luzes aqui, e o bom não é só ter uma luz, tá? Um ambiente para ser completamente projetado por um designer, um arquiteto, ele tem 5 luzes diferentes, né? Tem a luz de tarefa, tem a luz de iluminação geral, tem a luz de circulação, tem a luz de destaque, que você dá destaque numa peça, você dá destaque numa estante, você dá destaque e tem por último a luz natural. Da onde vai vir a luz natural? 5 tipos de luzes. Feito tudo isso, o projeto tá. E o encanamento, como é que vai ser? Da onde que vai vir? Como é que desliga? Como é que liga? No caso de manutenção. E aí pensar em outras coisas, né? A gente tem que pensar no storage, ou seja, onde você vai armazenar as coisas. Por exemplo, existe um closet que vai dar para colocar aspirador, vassoura e outras coisas que precisa. Geralmente quando a gente vai projetar uma casa, tem que ter um storage no andar de cima, porque você não vai subir com o aspirador, descer com o aspirador, subir com o aspirador, descer com o aspirador. Aonde vai colocar o aspirador? Aonde vai ter lixo? Varreu, pôs numa pá, tem que dar a volta inteira na casa para jogar no lixo. Aonde vai guardar essas coisas? Entendeu? Então assim, pedir ajuda mesmo, né, de profissionais para você ver isso daí. E se vai aumentar o valor do imóvel, o layout vai melhorar, vai ficar melhor, a casa vai ficar mais vendável, vai ser mais confortável de viver dentro dela, vai dar mais prazer, vale a pena, tá bom? Obrigado, Deise, da sua pergunta. A pergunta número 2, Renato, você poderia explicar como funcionam o casamento e a união estável em relações homoafetivas entre um brasileiro e um americano nos Estados Unidos, incluindo questões de green card e cidadania? Vicky, Brasil. Olha, Vicky, obrigado da sua pergunta. Vicky, quando eu fiz o meu processo, muita coisa mudou. E eu vou falar para você, muda todo ano. Não todo ano, muda sempre muda. Agora pode, agora green card não dá green card, cidadania dá green card, entendeu? Então assim, são muitas as coisas. Existem estados em que a união estável é considerada lei e dá direitos de casamento, e tem estados que não existe união estável. Segundo a última vez que eu consultei, que o Alex consultou para mim, então eu vou jogar a culpa para ele se não for verdade. A Flórida não dá direito à união estável, entendeu? A Flórida não dá direito, a união estável não dá direitos do casamento, melhor dito desta maneira, né? A união estável não dá direitos do casamento. No caso das uniões homoafetivas é a mesma coisa para a união de sexos diferentes, entendeu? É a mesma lei para todo mundo. Mas vamos supor que... então o que eu vou falar serve também para uma afetiva como outra. É um casamento igual ao outro. Você conhecer uma pessoa que é cidadã, né? E aí você se casa com essa pessoa. Se você ficar morando com ela não adianta nada, na Flórida, tá? Mas você se casa com essa pessoa, você já dá a entrada no processo do seu green card. Você vai ter que fazer exame médico, impressões digitais,
talvez uma entrevista, os dois, e aí você já recebe a sua autorização de trabalho, né? Que com essa autorização de trabalho você pode ir no escritório da Seguridade Social e tirar o seu Social Security Number, que é o CPF do Brasil, e depois de um tempo o Green Card chega. Esse Green Card é provisório, tá? Ele é um Green Card provisório que tem que ser renovado a cada 10 anos, tá certo? Mas depois de 2 anos, se você ainda continuar no relacionamento, você recebe o Green Card permanente. Vamos fazer uma correção aí. Esse Green Card provisório que você recebe quando casa, ele é válido por 2 anos, ele não é válido por 10 anos, são 2 anos. Quando você prova que você ainda está casado, aí você pega o Green Card definitivo, que esse você precisa renovar a cada 10 anos. Essa é a informação correta. Se você está casado, depois de 3 anos e meio aproximadamente, aí você pode fazer um pedido para se tornar cidadão americano. Aí também vai olhar o seu casamento, etc e tal. Você vai pegar um livrinho lá, você tem que estudar. E no dia da entrevista, o oficial da imigração vai fazer as perguntas para você em inglês. Ele vai falar para você: escreve, o céu é azul, o céu está azul e não está nublado. Ele vai falar em inglês, você tem que escrever em inglês o que ele escreveu. Ou eu fui para a escola hoje. Ele não vai falar em português, ele vai falar em inglês. Você vai ouvir o que ele falou e você vai escrever o que ele falou. Então tem que saber inglês. Uma vez que você fez ele já vai ter toda a sua documentação, imposto de renda, etc e tal, no dia dessa entrevista. Uma vez que você passou nessa entrevista, na minha época era marcado o dia da cerimônia, que você ia assistir um vídeo, tirava foto ali na frente da bandeira e recebe o seu certificado de cidadão, que é como se fosse aquele negócio de nascimento no Brasil, como é que chama? Certidão de nascimento. O americano tem a certidão de nascimento. Aquele que se tornou americano tem a certidão de cidadania, né? E com essa certidão, aí você pode pedir passaportes americanos. O interessante é que você tem que mandar a certidão original para a Receita Federal, já com envelope pago para voltar essa certidão. Se eles perderem, se o correio perder essa certidão, você pode tirar outra por $500. Eles emitem uma nova para você. Mas a minha, graças a Deus, voltou e já volta com o passaporte americano. E aí eu decido quando eu vou usar o passaporte americano, né? Por exemplo, se eu fosse para o Afeganistão, eu não ia entrar com passaporte americano, né? Eu ia entrar com o passaporte brasileiro, né? Quando eu vou para o Brasil, eu entro com o passaporte brasileiro. Eu saio com o passaporte brasileiro. Quando eu vou entrar nos Estados Unidos, eu mostro meu passaporte americano. Então é isso aí, tá? Agora, tem um detalhe que, vamos supor, você casou com um americano, tá? E depois de uns 6 meses que você tá casado, você descobre que esse americano é doido. Ele abusa, ele é verbalmente abusador, ou ele é fisicamente abusador, ou ele é narcisista, ou ele te maltrata, e um monte de outras coisas. Você pode se separar antes desses 2 anos e entrar com um processo de que ele abusava de você, e mesmo assim você ficar com o Green Card, tá? Mas tem que ter tudo documentado. Tem que ter lá casos que chamou a polícia, tem que ter fotos, tem que ter e-mails, tem que ter vídeos, tem que ter gravado ele gritando com você, etc e tal. Porque acontece, viu, gente? Acontece. Acontece. Portanto, casou com o americano, já não tem filho, já no primeiro... Depois de 3 meses já tem filho, ou já pega cachorro, tá? Porque depois para separar com cachorro e com filho é bem mais difícil. Dá um tempo para ver como é que é. Tem americanos que são um amor, como o meu marido, tá? Foi uma sorte ter encontrado ele. Pergunta número 3. Renato, um investidor estrangeiro, no caso brasileiro, que compra uma casa nos Estados Unidos,
Precisa providenciar algum documento americano, como o ITIN, o Social Security Number, para não ter problemas com a Receita Federal Americana? A Nádia Gregati fez essa pergunta. Olha, Nádia, sim. Social Security Number, não. Social Security Number, não. Isso você só consegue por um processo de imigração ou por casamento, tá certo? Agora, o ITIN, o que é o ITIN? ITIN significa Identification Tax blá 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 Number. Não sei, é Identification Tax Number, alguma coisa assim. Então é um número que você tem que é usado para você pagar impostos de renda, fazer o seu imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Toda pessoa que compra um imóvel aqui precisa ter um ITIN, porque na hora de vender, se não tem, tem que fazer. Eu já tive clientes que comprou e não fez nada, não abriu LLC, não tirou ITIN, não fez nada. Daí quer vender correndo porque tá precisando de dinheiro, que tá afogado, não sei o que, daí não tem ITIN, não tem LLC e não declarou imposto de renda por 4, 5 anos. Só pegava aluguel, mandava pro Brasil e boa. Aí tem que consertar esses 4 anos para trás. Vai ter que abrir um ITIN, vai ter que tirar um ITIN number e aí vai ter que fazer a declaração de imposto de renda desse ano, pagar a multa também por não ter feito, regularizar tudo e daí vender o imóvel. Então, quando o seu corretor falar para você é um imóvel de investimento que vai gerar renda, tem que pôr na LLC, escuta, abre a LLC, tem que pagar o imposto de renda, tem que ter o contador, escuta, paga o imposto de renda, porque você vai querer vender lá no futuro e vai dar problema. Agora o Social Security não, Social Security é só, tá? Agora, se por exemplo você mora no Brasil, tem um imóvel aqui e você quer vender e ele não está no nome da LLC, o governo segura 15% do valor da venda, tá? Se a casa custa 1 milhão, ele segura 150 mil. E ele devolve? Devolve. Devolve depois que você provar que está tudo certo, que você pagou o imposto de renda, que você pagou o ganho de capital, ou se você teve prejuízo. Depois que você provou, tá tudo redondinho, o governo devolve o dinheiro. Mas se estiver no nome de uma LLC com 2 membros, o governo não segura esse dinheiro porque ele sabe que a LLC vai ter que fazer a declaração de imposto de renda antes de fechar. Não pense que você pega o teu dinheiro, leva ele para o Brasil e fala que se dane, vou deixar por isso mesmo. A não ser que você tenha certeza absoluta que nunca mais você vai querer pisar nesse país, ou que você vai querer comprar nada, ou vender nada, ou investir em nada. Aí é uma porta que você fecha, é uma ponte que você queima. É uma ponte que você queima. Eu conheço gente que veio do Brasil e fez um monte de cartão de crédito no Brasil e veio aqui, comprou tudo que eles puderam em todos os cartões de crédito e disse assim, ó, Deus lhe pague, tá? O Brasil deve milhões de dólares e não paga, por que eu vou pagar? E fez assim. A pessoa tem que ter certeza que ela não vai voltar, né? Porque ela vai voltar, o nome dela vai estar sujo. Eu sei que no Brasil caduca, eu não sei se aqui caduca não. Nunca fui atrás para ver. Mas é isso, tá certo? Obrigado, Nádia. E a última pergunta foi feita pela Eliette. Renato, existe algum costume brasileiro que você continua mantendo aqui nos Estados Unidos? E algum que você acabou perdendo totalmente? Ah, essa é boa, hein? Vamos lá, um costume que eu tinha no Brasil que eu ainda faço aqui. Tomar banho todos os dias. Né? Tomar banho todos os dias eu tomo. O americano não toma? Alguns tomam. O Alex toma, mesmo se ele for ficar dentro de casa no domingo, ele toma. Se eu for ficar o dia inteiro dentro de casa no domingo, eu não tomo. Se eu não for pôr o pé na rua e eu tô de pijama, eu vou ficar de pijama no banho, eu não tomo.
pode me chamar de porco, do que quiser, eu não tomo. Ele não, ele acorda, ele toma banho, ele põe roupa, ele vai dormir, entendeu? Agora, no Brasil, as pessoas ainda tomam banho à noite, né? Toma banho de manhã e toma banho de noite. Isso aqui não, só toma banho uma vez só, tá? Aqueles que tomam, né? Porque tem gente que toma banho 3 vezes por semana. Então esse é um costume que eu ainda tenho. Outro costume que eu ainda tenho é de trancar as portas. Por exemplo, todo dia que eu vou dormir, eu apago a luz da cozinha e eu tranco a porta da garagem. As pessoas não trancam a porta da garagem, mas se alguém entrar pela garagem, ele entra dentro da casa. É lógico que a probabilidade disso acontecer é muito pequena, mas eu tranco a porta. Eu tranco todas as portas. Eu tranco. Então esse é um costume que eu ainda tenho. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá? Café, o americano eu acho que toma mais café do que o brasileiro, para falar a verdade. E até em mais quantidade. Eu não consigo lembrar de nenhum outro costume que eu tinha no Brasil que eu tenho aqui. Agora, o costume que eu tinha no Brasil e que eu perdi. O maior costume que eu tinha no Brasil que eu perdi aqui foi de almoçar. Então, assim, no Brasil tem 1 hora de almoço no emprego. Sai todo mundo, vai ou vai para casa almoçar, ou vai pro bandejão lá, como é que chama? Self-service, né? Então a gente parava 1 hora e almoçava. Aqui nos Estados Unidos, até a lei do trabalho é assim, se você ficar 1 hora de almoço, você tem que ficar mais tarde no trabalho. Agora, se você não quiser ir embora para casa mais cedo, quiser ir embora para casa às 5 horas da tarde, você não faz hora de almoço, mas você tira um break de 15 minutos, que dá para você pegar um sanduíche, uma bolachinha, ou os americanos às vezes não comem nada, entendeu? Passa o dia inteiro assim. Então eu adquiri, quando eu mudei para cá, olha a história, quando eu mudei para cá, eu estudava, né? Então ia na faculdade e tal, e não era todo dia que precisava ir na faculdade. Então meu marido estava trabalhando, a mãe dele estava trabalhando, minha sogra. Então eu fazia um almoço para eu comer e eu almoçava. Só que quando eles chegavam 5 horas mortos de fome, eu tinha comido a 1 hora da tarde, eu não estava com fome. E aí isso começou a ser um problema, né? Porque eu queria jantar mais tarde, eles estavam morrendo de fome, porque eles tomaram café da manhã. E não é aquele café da manhã de americano, tá? Porque aquele café que você vê nos filmes e tal, aquilo lá é de final de semana. Aos finais de semana as pessoas tomam aquele café lá. Em dia de trabalho, a pessoa come uma torrada e toma um café. Come um pão e toma um café. Uma torrada com queijo, geleia, peanut butter e tal, toma um café e vai trabalhar. É assim. Aquele cheio de coisa, ovo e bacon e panqueca e linguiça e feijão. Na Inglaterra come muito feijão de manhã, né? É só mesmo nos finais de semana. Então eu acabei falando, não, eu vou dar uma beliscada, esperar eles chegarem. E aí eu comecei a comer só uma vez por dia mesmo, ter uma refeição pesada só uma vez por dia. E cedo, né? Porque eu lembro quando eu morava no Brasil, a minha mãe fazia o jantar 8 horas da noite, 8h30 da noite. Então aqui não, aqui eu acordo, eu tomo um café, às vezes eu como uma torrada, às vezes não. Durante o dia eu dou uma beliscada, é uma bolachinha, é um docinho, é uma fruta, é um suco. E aí quando nós chegamos em casa, às 5 horas, os cachorros comem às 5 horas, 17 horas, aí lá para umas 6 eu já fiz o jantar ou nós saímos para comer, porque aqui é muito barato para comer fora. Daí eu fui outro dia com o Alex aqui no Metro Diner, que é um diner americano assim, com o tip e tudo, tip e a gorjeta, com gorjeta e tudo deu 39, nós dois para jantar. Então muitas vezes a gente vai jantar, porque para você comer uma salada com tudo que eles fazem, mais um sanduíche, primeiro, é muito mais caro eu comprar tudo e dá muito mais trabalho, vou ficar muito tempo fazendo tudo isso, mas
Eu gosto também de sopa, tem coisas que eu gosto de cozinhar em casa, nos finais de semana a gente come em casa, então, mas 6, ontem foi um dia totalmente atípico, né? Teve festa de aniversário aqui no escritório, então o André foi lá, comprou coxinha, bola de queijo, bolo, então todo mundo comeu. Então 5h30, 6 horas nós não estávamos com fome, então nós fomos jantar às 8 horas, mas você sabe, quando você vai chegando numa certa idade, né, você janta às 9, te dá refluxo. Você vai dormir às 11, você acorda podre. Então eu vou dormir 9, 9h30, eu preciso jantar até às 18 horas. Porque daí deu 3 horas, a digestão já foi e eu durmo numa bosta. Se eu comer e deitar, eu acordo com refluxo, parecendo que eu tô me afogando. Eu tenho um sonho de que eu tô me afogando assim, eu acordo. E vai assim a noite inteira. Então, nós jantamos cedo. Toma um café, dá uma beliscada, janta cedo e vai dormir cedo. É assim que nós fazemos. Então, esse é um costume que eu perdi do Brasil de almoçar, né? Perdi o costume de almoçar. Outro costume que eu perdi do Brasil também, e que eu vejo que muitos brasileiros têm, é o do churrasco do final de semana, né? Todo final de semana tinha um churrasco para ir no Brasil. Aqui os brasileiros fazem, mas aqui a gente tem churrascos em 4 de julho, tem um churrasco. Um aniversário tem um churrasco. A gente perdeu também isso. Outro costume que eu perdi do Brasil, a gente tinha almoço de domingo, né? A gente não tem almoço de domingo às 2, 3 horas da tarde que a família vinha e almoçava. Eu sinto muita falta disso. Eu lembro que era minha avó, minha mãe, meu tio, tinha aquele almoço de domingo, de tarde, todo mundo se via, era o ponto alto da semana. Minha mãe fazia sobremesas, então assim, isso dá tristeza mesmo. A gente, aos domingos, eu e o Alex, a gente toma um café. Quando dá mais ou menos 10h30, 11 horas, nós vamos em um restaurante para comer o café americano, que ele gosta, ele quer. Então, geralmente eu como só um omelete, ele come tudo que ele tem direito, tá? E à noite, todo domingo à noite, ele tem um amigo de 20 anos que vem na nossa casa, que é a nossa família, né? Ele vem na nossa casa e ele janta com a gente e eles ficam lá batendo papo lá fora, depois a gente assiste um filme ou assiste uma série. Quase todos os domingos. Quando ele não vem, a gente faz um lanchinho simples. Quando ele vem, eu faço uma macarronada, alguma coisa assim. Então, esse almoço de domingo também perdi, né? Também perdi esse costume. E eu acho que é isso, viu, Eliette? Obrigado, muito obrigado pela sua pergunta. Agora eu vou fazer essa mesma pergunta para os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Brasileiros, qual foi o costume que você ainda mantém do Brasil e qual é o costume que você perdeu totalmente? Deixa nos comentários aí que eu tô super curioso, tá certo? Muito obrigado de você ter assistido mais esse episódio. Eu ainda tenho mais um para gravar e a minha voz já está indo embora, tá? Você não sabe aí, mas eu já gravei 3. Vamos gravar mais um porque a gente gravava depois que filmava a casa, mas fica muito, falo muito, fico muito cansado. Então a gente mudou, agora tem um dia que vem no escritório e gravo um monte. Então, porque assim, pergunta é o que não falta, tá bom? E eu fico contente que vocês perguntam. Muito obrigado, olha, segue meu conselho, vai dormir cedo. Ah, mas eu não consigo. Acorda bem cedo um dia para você ver se você não consegue. Acorda 6 horas da manhã, acorda 5h30 e vai pra academia. Faz que nem essas pessoas loucas que acordam 4 horas da manhã e vai pra academia. Acorda 5h30, vai pra academia, vai fazer uma caminhada, volta, faz um café, já começa com as suas coisas, lava a roupa, tal. Você vai ver, dá 9h30. Não tem quem te segura de olho aberto. Né? E aí vai fazendo, toma uma melatonina, vai fazendo assim, põe um abajur baixinho, põe o seu pijama, toma um chazinho de camomila e deita na cama, faz uma oração, livra sua mente dos pensamentos. Toda vez que vier um pensamento obsessivo, você faz oração
e daqui a pouco você vai ver, você já começa a sonhar e pum, você dormiu. E se você fizer isso, você vai ver, no dia seguinte você levanta com uma disposição de dormir cedo. Meu pai, que é médico, sempre falou, 1 hora antes da meia-noite vale por 3 horas dormidas depois da meia-noite. Entendeu? Você pode dormir à meia-noite e acordar às 8, você acorda de um jeito. Se você for dormir às 9 e acordar às 4, você dormiu o mesmo número de horas, mas você acorda totalmente diferente. E se você for dormir às 2 da manhã e acordar às 10, você acorda parecendo que um caminhão passou por cima de você, que você tomou uma surra. Então, assim, a gente não foi feito para passar a noite em claro e trocar a noite pelo dia, tá certo? Eu vejo vocês na quinta-feira. Encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.